Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Um prazer enorme estar aqui com você. Hora do almoço, né? Eu não posso esquecer de desejar a você uma mesa farta e repleta de bênçãos. Isso aí faz parte. Aqui em casa ou com os meus familiares, sempre que eu vou comentar e chega mais ou menos a hora do almoço, eu sempre cumprimento assim, ó, mesa farta. Eu acho que é importante isso, tá bom? Mas bora lá, não é isso que você quer saber aqui. A gente vai falar hoje sobre a CPI dos atos antidemocráticos e como o governo Lula está em cima do salto, achando que vai dominar essa CPI da forma que bem entende. E como essa CPI pode ressuscitar a animosidade entre os militares e o próprio governo Lula. Então a gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo. Bora lá? Então vem comigo que a informação é importante. Boa eu não sei, mas importante eu sei que é. Vamos começar com a matéria do Globo, né? O Valdo Cruz é um comentarista da Globo, comentarista político da Globo News. E assim, as suas opções políticas não é novidade para ninguém, né? Defende bastante a ala de esquerda e é contra Bolsonaro. Ele colocou aqui um editorial que chama o seguinte, tem o seguinte título: ala da oposição já se arrepende da CPMI dos atos golpistas. Então essa matéria dele. E aí aqui ele tece alguns comentários, inclusive tem uma matéria da Globo que trata sobre isso também, onde o governo se prepara para a CPMI dos atos golpistas, mas ele fala o seguinte: uma ala da oposição já se arrepende da futura criação da CPMI dos atos golpistas e não descarta a possibilidade de desistir da comissão caso o governo Lula tem o total controle dos trabalhos com a indicação de um presidente e relator alinhados com o Palácio do Planalto. Então ele fala aqui que o risco da oposição ser massacrada, mostrar o quanto a oposição é fraca, ridícula, enfim, não com essas palavras, mas é a forma que eles costumam tratar a oposição ao governo Lula. Isso aqui, para quem lê essa matéria sem uma análise mais conjuntural, vai se preocupar mesmo que o governo Lula saia com uma ampla vitória. Se você pegar uma matéria publicada na UOL também, tem uma publicação que diz que o Lula vai querer usar essa CPMI dos atos antidemocráticos como um holofote, ou seja, para acabar de selar de vez que é um delírio bolsonarista, algo nesse sentido, em relação àqueles que querem a CPMI, de que o governo Lula não tem nada a ver com isso, hora nenhuma o governo tinha qualquer culpa de esconder fatos da população, eles querem mostrar isso. Tá, mas um ponto que eu quero analisar, e aqui é uma investida da Globo, que a gente tem que começar a prestar atenção, é o seguinte: a Globo quer mudar a narrativa como se fosse um delírio essa CPMI. E tanto que a Globo tentou fazer uma entrevista com o André Fufuca, que é o possível presidente da CPMI. Provavelmente ele seja cotado, inclusive a Globo o entrevistou já nessa condição de possível presidente da CPMI. E quis jogar sobre ele já uma coisa que o judiciário faz muito, que é dar um parecer sobre um caso que ele mesmo vai julgar. É vedado por lei, mas mesmo assim eles fazem. E olha só o que deu isso aqui, tá? Preste atenção nesse trecho aqui. A repórter da Globo News tenta induzir o possível presidente da CPMI de 8 de janeiro a culpar Bolsonaro. Levou uma invertida e fica sem graça. Dá uma olhada aqui no vídeo. Mas eu queria ouvir do senhor isso. Quando a gente olha para os atos, quando o senhor viu os atos, o que o senhor pensou? Isso aqui é um atentado à democracia? Sem sombra de dúvidas, eu acho que foi um atentado à democracia, mas eu acho que foi um ato formalizado pelo rancor e pelo ódio. Mas incentivado por quem? Isso nós iremos saber com a CPMI. Mas o senhor acha que não tem indícios por aí, por exemplo? Hoje o ex-presidente Bolsonaro foi depor à Polícia Federal sobre isso. O senhor acha que o ex-presidente incentivou os atos? Eu não tenho nenhum fato hoje concreto que prove isso. Eu não tenho algo que faça eu acreditar que o presidente Bolsonaro esteja por trás. A CPMI ela servirá para que nós tenhamos a concretização ou a negatividade em relação a essas perguntas. O que eu acho é que nós temos que analisar da forma mais imparcial e isenta possível. Porque se nós tivermos um pensamento de investigação tendencioso, a CPMI já começa viciada. E olha só,
isso aqui é uma postura que me agrada. Vocês sabem que eu sou muito moderado, muito tranquilo com relação aos posicionamentos, principalmente jurídicos, na condição de advogado que eu sou. E é assim. Se você já começa uma investigação com condição de parcialidade, a coisa já está eivada. E aqui, beleza. Eu vou falar para vocês que eu gostei do posicionamento do André Fufuca e eu acho que ele é muito mais cotado. Imagina se for uma pessoa tipo Lindenberg Farias, ou se for o próprio Randolfo Rodrigues. Já imaginou uma situação como essa? Então eu acho que Lira acertou, e se for o André Fufuca, eu acho que a Globo não precisa subir tanto no salto igual ela está subindo e pensando que vai ser uma intentona contra a oposição, porque não vai ser bem assim não. Bora lá, mais uma matéria aqui importante que eu vou trazer para vocês agora do jornal Metrópolis. Com fardados na mira da CPI, Planalto luta para evitar nova crise com os militares. Vamos lá. Essa história de CPI e militares já deu ruim para o PT uma vez e pode dar de novo. Por quê? Porque nós temos que entender dois pontos aqui. Uma, quanto militares CPF, que é o agente do serviço militar, é o militar como um todo. A pessoa, ele tem ações ali isoladas, mas tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, enquanto instituição. Essa já tem um caráter um tanto quanto diferente, porque essa tem que ter sua reputação preservada. E vamos lá, atacar em instituição hoje não dá cadeia, não é ato golpista? Poderia a base do governo hoje partir para cima dos militares e saírem atacando? Por quê? Teve a CPI da Covid. E lá na CPI da Covid teve uma fala do Omar Aziz que atacou por completo as instituições do Exército, a ponto do Exército emitir uma nota dizendo que não aceitaria ofensas e nem críticas à instituição Exército Brasileiro. Militares, como um todo. As Forças Armadas Brasileiras. Então agora, o governo vai ter que ir articulando aqui, porque ele quer a cabeça de militares. E como o governo vai conseguir alcançar a cabeça de militares sem criar uma nova crise institucional com o próprio governo? É isso que traz essa matéria aqui do Metrópolis que eu trouxe para vocês. Tá, mas agora a gente vai partir para outro assunto. Enquanto se discute a CPMI, enquanto tem a CPMI rolando, instaurando a CPMI, Bolsonaro sendo ouvido pela Polícia Federal, tinha uma outra coisa que tirou o holofote e tirou o foco de tudo isso, que é a PL das fake news sendo votado, a relatoria, o pedido de urgência dela. Sobre a PL das fake news, o Ale Freitas, que é deputado estadual, ele fez uma postagem no mínimo curiosa e mostra aqui onde vocês têm que buscar informação. E fica aqui a cargo de vocês tomarem a decisão sobre esse posicionamento da PL da fake news. O Felipe Neto, que é hoje o porta-voz do governo Lula, um gigantesco influenciador digital aqui do Brasil, escreveu o seguinte: para tentar chamar o PL 2630 de censura, a extrema-direita recorta trechos e joga na tela sem qualquer interpretação. Não há Ministério da Verdade. Assim, o órgão regulador, como diversos países da União Europeia estão fazendo. Esse órgão não pode derrubar conteúdo nenhum. Então ele deixa bem claro aqui, ainda negrito, para vocês entenderem. Não pode derrubar conteúdo nenhum. E aí vem a Folha de São Paulo e coloca o seguinte: o TSE propõe usar a PL das fake news para tirar conteúdos das contas do ar sem notificar o usuário. O próprio TSE põe e escreve aqui ainda a Folha: o TSE propõe usar a PL das fake news para derrubar conteúdos. Quem derrubaria? O órgão governamental. Então, sim, o Felipe Neto espalhou uma fake news aqui. Pois é, né? Então, quando você fala em PL das fake news, você usa um das fake news. Usa uma fake news para defender o PL da fake news. É complicado, não é? E assim, essa intentona, essa tentativa de impor o poder absoluto do governo sobre a regulamentação das redes sociais
É preocupante? Sim. É lógico que não tem que ser uma terra sem lei, tem que ter regras que venham a punir os infratores. Punir as demais pessoas, não. E nós já estamos nesses tempos. Como que você pensa, como que você imagina um outro país vendo o noticiário brasileiro, sabendo que o Telegram saiu do Brasil por não ter entregado dados de um determinado grupo considerado neonazista, Polícia Federal? Essa é a matéria do jornal Metrópolis, tá? O que é a grande questão aqui? A Justiça determinou que dados de um certo grupo fossem entregues à Justiça. Esses dados não foram entregues a contento, a tempo, suspenderam o Telegram em todo o Brasil. Qual que é o posicionamento das pessoas sobre isso? E aqui no jornal Metrópolis, não venham me dizer que esse é um site bolsonarista ou de extrema-direita, por favor. A Érica Gomes, apliquem multas, etc. Mas o Telegram é uma ferramenta de trabalho. Não é justo que todos paguem pelos erros dos outros. Telegram é muito melhor que o WhatsApp. O mesmo tem coisa pior e ninguém faz nada. Ou seja, Telegram é uma ferramenta de trabalho sim para muitas e muitas pessoas. Ele apresenta simplesmente mais opções ou ferramentas e dados do que o WhatsApp. Agora, uma coisa é certa: você criticar e punir todos os usuários por causa do erro de alguns, então assim tem que tirar o WhatsApp, tem que tirar a internet. Vamos fazer o seguinte: derrubem a internet no Brasil. Que aí, porque tem gente que usa a internet para fazer atrocidades. Derrubem a internet no Brasil. Vamos fazer o seguinte: tirem os programas de TV, porque programas de TV, principalmente alguns canais aí que eu não vou citar, induzem um monte de coisa errada para a população. Tirem todos os jornais, vamos todo mundo se comunicar só igual na época das cavernas. É ridículo. E assim, olha só isso aqui. O Alexandre escreveu aqui, eu lembro dessa patifaria diversas vezes no WhatsApp. Por causa de todos se ferravam, né? Não foi isso que ele falou. Existe 1001 formas de punir o Telegram, mas os sábios preferem punir todos os usuários, como se só existissem os bolsonaristas na plataforma. Ou seja, eles querem atingir os bolsonaristas e atingem todo mundo. Tá, isso é bom de certa forma, para essa turma que votou no Lula, que usa o Telegram, que precisa do Telegram, ver que realmente eles vão ser punidos pela briga política que existe hoje. Então, assim, mais uma vez, eu tenho que deixar aqui meu comentário a vocês, que realmente é irracional você ver uma plataforma cair. Hoje você tem multa a ser aplicada, você tem informações que podem determinar a busca e apreensão nos escritórios dessas instituições para pegar os dados. Enfim, suspender uma plataforma de um país é muito estranho. E por fim, mas não menos importante, eu vou trazer uma publicação que é do MBL e eu achei muito interessante. Olha isso. Artistas em 1968 protestando contra a censura. E estava aqui o Chico Buarque, Gilberto Gil, enfim, Caetano Veloso e a Patotinha aqui protestando contra a censura militar. Ontem, os artistas se juntaram a favor da PL da fake news contra os bolsonaristas. Artistas em 2023 fazendo lobby pela censura. As máscaras caíram. Quem protestava contra a censura da ditadura militar agora faz lobby pelo seu próprio ato institucional. Esse é o Brasil que nós temos, essa é a democracia que nós temos. Acredite se quiser.